Olá pessoal, eu vou apresentar para vocês essa mais nova planilha da Mega Sena que eu fiz para a Mega Sena da virada, tá certo? Só que antes de mais nada, galera, eu vou mostrar para vocês como que funciona a estatística da Mega Sena, que é muito importante para você poder desenvolver os seus jogos. Aqui, por exemplo, pessoal, eu tenho todos os concursos que já vieram até hoje da Mega Sena, tá? Que são 1992 concursos. Aqui, por exemplo, nessa primeira coluna, é equivalente à quantidade de dezenas que já vieram dentro do primeiro quadrante, que seria, no caso, essas dezenas. Aqui a quantidade de dezenas que vieram no segundo quadrante, tá? Aqui a quantidade de dezenas que vieram no terceiro quadrante e a quantidade de dezenas que vieram dentro do quarto quadrante. A quantidade de ímpares também que vieram dentro de cada jogo, tá? Dentro de cada, no caso, no jogo geral, né? E aqui a quantidade de par, tá certo? Então, pessoal, aqui, por exemplo, no primeiro quadrante, ele conta para você a quantidade de vezes que já aconteceu de vir, por exemplo, 0 dezenas dentro do primeiro quadrante, que foi equivalente a 330 jogos que vieram 0 dezenas. 733 jogos vieram apenas uma dezena dentro do primeiro quadrante. 624 vezes vieram 2 dezenas dentro do primeiro quadrante. 242 vezes vieram 3 dezenas dentro do primeiro quadrante, 54 vezes vieram 4 dezenas dentro do primeiro quadrante, 9 vezes vieram 5 dezenas dentro do primeiro quadrante e nenhuma vez tá dentro de nenhum quadrante, como vocês podem ver aqui, tá certo? E a mesma coisa acontece, tá, pessoal, aqui para os outros quadrantes também, tá certo? E aqui a quantidade de pares e ímpares que costuma vir também dentro dos concursos da Mega Sena. Notem, pessoal, que aqui a quantidade de ímpar e a quantidade de par, geralmente ele vem praticamente equilibrado, né? 602 para cada um, tá? Porque na maioria das vezes costuma vir bem balanceado mesmo quantidade de pares e quantidade de ímpares, que nem 487 vezes vieram 2 ímpares e 481 vezes vieram 2 pares no caso, né? No caso, 3 pares e 3 ímpares e 3 pares também aqui. E das vezes que vieram 4 ímpares, 481 vezes, né? E 4 pares, no caso, 487 vezes, tá? Então, notem que aqui, pessoal, ele costuma vir, na sua grande maioria, em torno de 1 dezena a 2 dezenas, tá? Dentro de cada quadrante. E notem que a quantidade de números que costumam vir é praticamente idêntica. Olha para vocês verem, a diferença é praticamente muito pequena, tá certo? E aqui embaixo você tem uma noção do percentual de vezes que costuma vir em cada quantidade de dezenas dentro do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Que nem, por exemplo, 0 dezenas dentro do primeiro quadrante é responsável por 16%, tá? Todos os concursos que já vieram até hoje, que é 1992 concursos. Que vieram uma dezena é responsável por 36%. 2 dezenas, 31%, 3 dezenas, 12%, e 4 dezenas, 2%, e 5 dezenas, 0,45%, e 6 dezenas no caso nenhuma. E praticamente é a mesma quantidade de percentual que acontece com todos os outros quadrantes também, tá? Então seria bem interessante vocês criarem seus jogos sempre partindo desse seguinte princípio, tá? Trazendo uma quantidade maior de dezenas dentro do primeiro e uma dezena e 2 dezenas dentro de cada quadrante, podendo algumas vezes de repente você colocar até mesmo 3 dezenas, mas vocês notem que a grande maioria está aqui, tá? Geralmente uma média de 68% das vezes que acontece isso, tá? Geralmente é com 1 ou 2 dezenas, tá certo? Pessoal, todos os números da Mega Sena, no caso são as 60, elas são responsáveis, para no caso você fazer um desdobro para 6 dezenas, é responsável por exatamente 50 milhões, 63.860 jogos, ao custo de 3,50, dando um total de 175 milhões, 223.510 reais. Tá? Praticamente é um jogo quase que inviável de se fazer. Nesse caso aqui, pessoal, 14 dezenas você desdobrando para 6 dezenas, tá? Vai dar um fechamento de 3.003 dezenas. Ao custo de 3,50 dá, no caso, um valor de R$ 10.510,50.
Nesse caso, eu tenho um desdobro que eu preparei para Mega Sena da virada deste ano, onde você joga, no caso, com 14 dezenas dobradas, tá? Um combinado aqui, que gera para você 70 jogos no caso, qual custa R$3,50, que custa, no caso, R$245. Então, é praticamente quase que você estivesse jogando as mesmas 14 dezenas, desdobrado para 6, na quantidade de 3.300, tá certo? Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que funciona, no caso aqui, os acertos, tá, dentro dessa minha planilha. Aqui eu já deixei, no caso aqui, preparado mais ou menos para vocês terem uma noção de como que vocês têm que distribuir as dezenas para que ela chegue a ficar sempre de uma forma bem equilibrada entre o primeiro quadrante, tá, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante e a quantidade de par ímpar e a quantidade de par. Tá certo? Então aqui no caso vocês vão jogar 8 dezenas da sua escolha e aqui outras 6 dezenas também da sua escolha, tá? Então note que conforme vocês forem jogando as dezenas aqui, ela automaticamente vai apontando para vocês aqui embaixo, tá certo? Como mostra aqui nesse caso aqui, tá? Então conforme vocês forem adicionando as dezenas, já marca para você poder ter um equilíbrio, tá certo? E aqui, pessoal, nesse caso, o que acontece? Ela simplesmente vai mostrando para você que nesse jogo você tem pelo menos 7 jogos com 0 dezenas no primeiro quadrante, 35 jogos com 1 dezena apenas no primeiro quadrante, 26 jogos com 2 dezenas no primeiro quadrante e 2 jogos com 3 dezenas no primeiro quadrante. E assim a mesma coisa ela distribui para também os outros quadrantes, tá certo? E aqui, pessoal, por exemplo, o que acontece? Você tem que colocar as dezenas sempre dessa forma, tá? Notem que tem um I aqui em cima, que é o I de ímpar, tá até vermelhinho aqui. Então você coloca sempre uma dezena ímpar e uma dezena par, tá? Que no caso você vai conseguir ter esse equilíbrio aqui, ó, tá? Da quantidade de dezenas pares e ímpares, para não fugir muito pro par, não fugir muito do ímpar também, tá certo? Pessoal, vamos fazer uma simulação agora de como que seriam os acertos caso de repente você acerte as dezenas, 6 dezenas dentro das 14 que você escolheu, tá? E então vai dar no caso aqui, tá? Vamos supor que você acerte aqui o 3, tá? A dezena de número 60, a dezena de número 55 e a dezena de número 37, a dezena de número 32 e a dezena de número, por exemplo, 43, tá certo? Note, pessoal, que aqui nesse caso, como todos sabem, é muito difícil você acertar cena na Mega Sena, tá? Porque são exatamente 1 contra 50 milhões de combinações, então praticamente é muito difícil acontecer, mas a gente tem dispositivos, nós temos formas de trabalhar isso para que você consiga jogar com o maior número de dezenas possíveis, né? Mas de forma que traga pelo menos um resultado um pouco mais assim concreto pra gente, tá? Porque se você for jogar apenas aleatoriamente, fica muito difícil você acertar até mesmo uma quadra, tá? E nesse caso, jogando com 14 dezenas, praticamente é uma quantidade de dezenas bem significativa, tá certo? Então, nota, pessoal, aqui fazendo uma simulação, a gente já acertou, pelo menos jogando umas dezenas aqui, acertamos uma quina e 12 quadras, tá? Então, se você tirando, por exemplo, a dezena e mudando outras dezenas aleatoriamente, você nota que ele vai ou abaixa um pouco mais, mas aumenta a quantidade no caso de quadra, tá? Ou ela pode simplesmente progredir também para uma quina, tá certo? Olha lá, no caso, uma quina, 10 quadras, de acordo com as dezenas forem saindo, né? Quantidade de pares, quantidade de ímpares, e isso faz também com que o jogo fica bem balanceado, tá vendo? Ó, no caso eu estou mudando as dezenas e notem que elas ainda estão apontando para você aqui uma certa quadra e uma certa quina, tá certo? Então vamos fazer um outro simulado aqui, ó, tá vendo? Ó, uma quina, 10 quadras, eu vou jogar uma outra dezena também, ó, 2 quinas, 8 quadras, tá certo? Então, pessoal, essa planilha aqui, ela, como todas as outras planilhas, que muita gente, às vezes, que é leviano, acaba dizendo que a planilha é 100%, que você ganha. Infelizmente, nós não temos planilha até hoje, tá? Que seja 100%, que traga resultado 100%. Muitas pessoas, como disse, são levianas e acabam simplesmente enganando pessoas, tá? Que desconhecem exatamente como que funciona a Mega Sena, tá certo?
Nesse caso da minha planilha aqui, pessoal, ela existe uma falha, tá? Eu vou deixar bem claro para você essa falha, para que depois vocês não venham de repente achar que existe algum tipo de xaropiche, sabe, em cima disso daqui, tá? Então vamos lá, aqui por exemplo, se você acertar as dezenas 46, 37, 12, 31, 32, 57, notem que aqui você acertou 70 duque, mas como você acertou essas 6 dezenas aqui, então automaticamente você infelizmente não vai ganhar nada. Mas eu já falo para vocês, pessoal, para acertar essas 6 dezenas aqui, é praticamente como se você estivesse fazendo apenas um joguinho da Mega Sena dentro das 50 milhões, tá? E é praticamente um joguinho aleatório, tá? Diferente de você jogar com as 14 dezenas. Note também que agora, conforme você vai mudando as dezenas, ela começa a trazer para você premiações, tá certo? Olha aqui, por exemplo, né? Você já tem pelo menos 5 quadras. Tá? Aqui você, por exemplo, mudando também, você tem no caso 2 quinas e 6 quadras, tá certo? Então o que acontece? O legal, o interessante dessa planilha para começar a gerar lucro para você acertar pelo menos umas 3 dezenas aqui em cima, tá? E 2 dezenas aqui embaixo, tá? Porque daí ela pode trazer para você também, no caso, quadra, né? Se ela trazendo quadra para você, mesmo que for apenas uma quadra, tá? Você já consegue obter lucro com ela, tá certo? Porque uma quadra, por exemplo, ela paga em torno de R$400 no final do ano, né? Então, nesse caso, você acertando uma quadra já paga o jogo, que sai por R$245. Nesse caso aqui, se você acertar 6 e se for tudo divididinho, bonitinho aqui, tá? 3 em cima, 3 embaixo, 4 dezenas em cima e, no caso, 3 dezenas embaixo, 2 dezenas embaixo, né? Automaticamente ela vai premiando você de outras formas, tá certo? Então, pessoal, aí essas dezenas que você vai jogando aqui em cima, caso você queira fazer mais jogos, você pode simplesmente pegar essas dezenas aqui, essas 8 primeiro, depois as 6, e você pode marcá-las aqui, ó, as 8 aqui, tá? E as outras 6 aqui, para caso você queira fazer, no caso aí, 70, 140 jogos, 200 jogos, 210 jogos para mais, tá? Então você pode, no caso, notando para você não se perder. Eu, particularmente, eu gosto de pegar essas 6 dezenas aqui que eu joguei, tá? E relocá-las para cá. Joga 6 aqui, mantém outras 2 e escolhe outras dezenas aqui também. Então você fica, no caso, com 2 escolhas de 14 dezenas, você fica praticamente com 2 blocos de 14 dezenas diferentes. Tá certo? Então, pessoal, essa planilha é assim que ela funciona, tá? Essa planilha eu andei testando ela, né, por bastante tempo e eu pude notar que realmente é interessante mesmo, de verdade. Só que aquele negócio, não existe mágica. Se você não acertar as 6 dezenas dentro das 8 e uma pequena quantidade aqui embaixo, infelizmente você não vai ganhar. Se você acertar apenas 3 dezenas do conjunto de 14 dezenas, fica um pouquinho complicado, tá certo? E dependendo das dezenas que você for errando, no caso, ela vai baixando para você a premiação, tá vendo? Aqui, por exemplo, das 14, você acertou apenas 4 dezenas, ainda assim não trouxe para você uma quadra. Mas poderia, de repente, não trazer, tá certo? Mas se você acertar as 4 aqui em cima, por exemplo, é certeza que ela traga para você pelo menos uma quadra. Se você acertar as 4 aqui em cima, no conjunto de 8, tá? Não tem como. Você vai trazer uma quadra, no mínimo, tá? Aí, nesse caso aqui, se você acertar outra da de baixo, no caso referente a 6 dezenas, você já aumenta a quantidade de quadra. Tá certo? E podendo chegar também, no caso, para a quina e podendo até mesmo acertar também a cena. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, caso alguém tenha interesse em adquirir essa planilha, pode entrar em contato, tá? Com leidesdobramentos@gmail.com, tá certo? Por enquanto, pessoal, eu não tenho ainda a impressão desses volantes das 70 jogos, tá? Mas eu estou trabalhando em cima disso, provavelmente até daqui umas 2 semanas, uma semana, eu já vou ter. Aí, caso você tenha adquirido a planilha, eu passo para você ela com a impressão. Mas existem também sites
que fazem essa impressão, tá? E aí no caso eu faço um outro vídeo e mostro como funciona esses sites para que vocês consigam fazer, no caso, a impressão de todos os volantes, tá? E aqui praticamente é o primeiro quadrante, tá? Essa é a quantidade de dezenas que tem dentro do primeiro quadrante, referente a cada jogo aqui, segundo quadrante aqui, terceiro quadrante e quarto quadrante, e a quantidade de par e ímpar. Se você for fazer a leitura aqui, você vê que tá certinho. Tá certo? E aqui no caso, quantidade de dezenas que tem de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 em cada quadrante. Se você manter sempre dentro desse padrão aqui, o jogo fica bem interessante. Como aqui na estatística, você percebe que é a grande maioria. Se você deixar dentro desse padrão, as suas chances, com certeza, ela vai aumentar. Tá certo, pessoal? Então, caso alguém tenha interesse aqui na planilha, pode entrar em contato, tá? Com esse e-mail, lei.desdobramentos@gmail.com. Tá certo, pessoal? Até a próxima.